Boa noite, meus amigos. Estamos aqui com mais uma edição do RH Entrevista. Eu sou o gestor Beto Campi e vou conversar com o nosso querido gestor Bruno Sobral. Hoje vamos ter uma conversa super bacana, muito agregadora, e nós vamos falar hoje sobre a parte de como funciona a negociação com pessoas dentro do cenário de gestão de e-commerce. Então eu vou convidar agora o meu querido Bruno Sobral para entrarmos nessa conversa. Um momento a todos, por favor. Cadê o Bruno? Bruno, está me ouvindo? Conectado? Vamos lá. Já agradeço inicialmente a todos por estarem aqui conosco nessa noite para poder essa conversa super bacana. Fala, Bruno, meu amigo, boa noite. Boa noite. Tudo bem, Alberto? Boa noite a todos que estiverem na sala. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Tudo bem, Alberto? Tá me ouvindo? Tudo, Tá me meu ouvindo amigo bem? querido. Tudo ótimo, um prazer poder revê-lo e falar com você, principalmente sobre trabalho, esse lado profissional, qual você é excelente e a conversa com você é sempre agregadora. E eu creio que quem tiver o prazer de estar nos assistindo hoje aqui, ou até posteriormente, vai ter muito conteúdo para desenvolver profissionalmente. Bom, eu Bom, estava me apresentando ao pessoal, aqui não conhece o nosso trabalho. Esse aqui é o RH Entrevista, o qual eu convido grandes profissionais da área para poder conversar, a gente falar um pouco sobre gestão de pessoas, sobre negociação e tudo que envolve a relação humana. E o Bruno é um maravilhoso profissional, que eu tive a honra de trabalhar junto, ser amigo, continuar sendo amigo, claro. E eu queria, por favor, que você desse uma breve apresentação para todo mundo saber o que você faz, qual é seu conteúdo, enfim, o que você vai agregar para todos nós. vamos lá, Alberto. Em primeiro lugar, mais uma vez, boa noite a todos. É muito bacana estar aqui, né, com um momento de compartilhar experiências, compartilhar aprendizado, né? Você é um cara fenomenal. Todo mundo que te conhece gosta muito de você, aprende muito com você. E ser convidado Obrigado, aqui meu amigo. para participar, para agregar, é um grande privilégio, é uma honra, tá? Eu sou um entusiasta, eu sou um curioso, né? Eu sou um maluco que adora desafios e que tem aprendido a importância da digitalização nessa era, né? Nessa nova era que a gente está vivendo, né? Da informatização, da tecnologia, agregando ao nosso dia a dia, né? Tantas ferramentas, né? Então, eu sou um estudioso da área, né? Ainda eu vou falando nos primórdios, né? Tem tanta gente excepcional aí, eu tô aqui no chinelo desse lugar, mas eu estou aprendendo muita coisa Modéstia com sua. já tem algum portfólio dentro do cenário do e-commerce, né? E alguns projetos que eu já pude agregar positivamente, além, claro, das operações que estão vinculadas ao e-commerce, que a gente já, né, foi por aí que a gente se conheceu também. É um grande prazer, meu amigo. Legal. Quem te conhece sabe que você trabalha muito e você é ótimo e tem muito mais do que isso. Você está sendo modesto para todos, mas eu respeito isso e entendo. E hoje nós vamos falar aqui sobre negociação com pessoas dentro da gestão de e-commerce, porque é um cenário Legal. que até parece fictício quando você fala de vendas online, que fala, pô, mas como? Você quase não tem contato com o cliente? Pelo contrário, por trás e por todo esse processo há muita negociação e muito envolvimento de pessoas. E é disso que a gente vai falar Sim. aqui. E eu vou pegar um gancho, eu gostava muito de ver, né, o Provocações na TV Cultura, ao qual o Abu Janra terminava o programa fazendo uma pergunta bem simples, né? Perguntava o que é a vida das pessoas. É lógico que eu não vou fazer essa pergunta, que não tem especificamente a ver com o tema aqui, mas eu vou te perguntar uma muito próxima disso. Existe algum momento da Legal. nossa vida que a gente não está negociando com alguém, Bruno Sobral? Com absoluta certeza, não, não existe. É o tempo inteiro a gente está negociando, né, Alberto? E assim, são negociações que elas têm níveis diferentes, né? De camadas do dia a dia, né? A gente está falando, tem negociações curtas, negociações a médio prazo, negociações a longo prazo, negociações, né, no âmbito pessoal, privado, existem negociações dentro do trabalho, enfim, em diversos momentos da nossa vida, né? E claro que o e-commerce, na verdade, é só uma dessas camadas, é só um desses canais pelos quais a gente emula, né? A gente emula a vida, a gente sintetiza o que acontece organicamente. É um dos canais para conectar as necessidades
os problemas de alguém a uma solução que tem uma empresa, que tem um empreendedor, que tem, enfim, alguém lá para resolver, né? Então, sem sombra de dúvidas, não existe nenhum momento que a gente não esteja negociando. Aqui, por exemplo, a gente está negociando a atenção de quem estiver interessado nesse assunto. Então, é um Perfeito. exemplo que exatamente essa dinâmica. Perfeito. Excelente a sua colocação e é exatamente isso. É isso que a gente quer passar para todos que vão estar nos acompanhando ou que vão nos ver posteriormente. A negociação ela existe em todos os locais da vida. Em todos os momentos você está negociando. E muitas vezes você associa diretamente a negociação ao cenário direto da venda. E não necessariamente é isso que acontece. A negociação ela pode estar envolvida num processo. E existe um ponto que eu entendo como primordial, sendo um profissional de gestão de pessoas, eu vejo que assim, existe o comportamento, existe a empatia, existe os hábitos, os valores dessas pessoas. E isso muitas vezes influencia diretamente no cenário da venda ou da negociação que você está executando. Muitas vezes o processo de negociação está sendo conduzido de uma maneira eficaz, com total excelência, em contrapartida, algum valor, algum princípio, alguma coisa que você pode soltar nesse cenário e acaba, de alguma forma, perdendo a negociação, saindo do foco e desmotivando o cliente. Então, eu queria que você falasse um pouco disso dentro do cenário do e-commerce e aproveitar para mandar um abraço para o William, aqui, nosso querido amigo William, aqui, já colocou o Bruno Animal, grande Brunão. Legal, William. Obrigado pelas palavras aí. Muito legal ter trabalhado com você também. Pode ter certeza que nós aprendemos com você também. Não tenha dúvida disso. Vamos lá, Brunão. William fenomenal. Bora lá. William fenomenal. Um abraço para você, meu amigo. Saudades. Alberto, isso que você falou é fundamental, impacta diretamente na performance de qualquer canal de venda online. Se a gente vai falar de marketplace, se a gente vai falar de uma operação de um site efetivamente, né? Ou, enfim, outras formas de atender o cliente nessa era de omnicanalidade que a gente fala, né? Que é nada mais que o quê? Atender o cliente da forma como que ele precisa e deseja ser atendido, né? Você comentou em que momento os valores, os hábitos culturais, o comportamento de um cliente pode interferir na qualidade da venda. Eu enxergo a venda, na verdade, como a consumação de um relacionamento, né? A gente tem, então, um relacionamento, né, dessa necessidade do cliente, de um problema que ele precisa resolver com essa solução. Então, o vendedor, né, ele tem que construir essa ponte, e no e-commerce nada mais que como eu falei, simular esse cenário através da ferramenta e das possibilidades, das características, né, das ferramentas que essa plataforma vai ter para o cliente. Então, eu enxergo que para que você consiga atender o cliente, né, em relação às suas demandas, em relação às suas necessidades, o e-commerce ele precisa focar primeiro no cliente, né? Você não vai focar só em tecnologia, você não vai focar só em configurações técnicas, não só em contratar ferramentas e um monte de plugin para conectar ali a sua plataforma só porque seu concorrente tem. Não, é focar no cliente, focar no hábito do cliente, focar no comportamento do cliente e entender o seu cliente, estudando os seus interesses da sua persona. Aí sim, você constrói um ecossistema para atender essa necessidade. Então, desde o início lá, né, do topo do funil, né, cada uma dessas etapas, quando você vai começar a atrair o seu cliente, você já tem que pensar dessa maneira, pensando sempre em priorizar o cliente. Então, esse processo de distância, na verdade, ele é muito mais próximo do que as pessoas acreditam, né? Essa negociação com as pessoas ali, ela está muito presente no dia a dia de vocês. Sim. Sim, totalmente. Na verdade, é isso que eu falei. Quando a gente vai pensar em inbound marketing, né, que é a grande diferença do marketing, do novo marketing para o antigo marketing, né, que a gente estava acostumado em ver só anúncio, por exemplo, em revista, em outdoor, né, onde você oferecia aquele serviço para todos. Não, hoje em dia a gente pensa no cliente qualificado, né? A gente imagina, a gente entende, estuda o cliente, né, que é o foco daquela empresa. E então desenvolve conteúdos de valor, desenvolve formas de entregar para o cliente soluções que já interessem a ele naquela etapa do relacionamento. Então a gente não vai considerar só vender, a gente vai considerar um ciclo, né? É um ciclo de atendimento às necessidades, aos desejos do cliente, e ele começa
desde o primeiro passo, focado em atender realmente os problemas, as necessidades que o cliente tem. Então, não tem como a gente trabalhar, a gente pensar em e-commerce se não for primeiro analisando os valores, o comportamento, os hábitos que esse cliente tem. Eu entendo bem isso e sei que você também até aplica. Agora, você acha que isso é uma tendência de mercado ou não? Você acha que as pessoas ainda continuam focando muito na tecnologia e esquecendo as pessoas? Eu acredito que esse movimento ele está amadurecendo, né? A gente teve um boom, naturalmente todo mundo reconhece isso, né? A gente tem um boom aqui de avanços tecnológicos, principalmente no momento da pandemia, né? Que fez com que a gente tivesse que sair, não a gente, mas a maior parte das empresas ainda estava na zona de conforto, né? Tendo o canal do e-commerce ali trabalhando, mas não com inteligência, não com aplicação de foco nas necessidades do cliente, do jeito que o cliente queria ser atendido. A gente tem, sim, muitos cases, a gente tem, sim, os líderes, né, de mercado fazendo um bom trabalho, mas o mercado começou a se reformular a partir de agora com as necessidades humanitárias, com a crise que fez com que todo mundo pensasse, ué, por que eu não estou... Se o e-commerce, por exemplo, né, no período da pandemia, a gente teve um aumento de 400% na entrada de empresas ao e-commerce. Então, você imagina, se era concorrido antes, agora você tem 4 vezes, né, 400 vezes maior essa concorrência, né, 400% maior. Então, você tem, teoricamente, você tem o quê? Você tem menos espaço? Não, não é exatamente isso. Porque todo mundo já usava muito a internet, mas agora, né, o cliente que experimentou comprar pela primeira vez, o cliente que voltou a comprar, porque em algum momento ele foi frustrado e agora tem uma experiência positiva com o avanço, né, da qualidade desse atendimento, ele normalmente escolhe ficar no e-commerce. Por quê? Justamente porque no mercado tradicional, né, na forma de atender o cliente, normalmente você tem que se adaptar à loja, né? Acho que essa é a grande diferença, né? O antigo mercado, né, trazia para a gente, quando você queria comprar um carro, quando você queria comprar uma roupa, você tinha que ir até aquela loja, se deslocar para o local e aceitar as condições da loja. Você tinha que negociar dentro daquela loja, se você quisesse uma outra oferta, você tinha que sair daquela loja, né, para uma outra, se você conhecesse, se você não tivesse referência, estava na mão do vendedor. Hoje já não é assim. Então, dentro do e-commerce, você entende que o cliente está a um clique de distância do seu concorrente. Ele entrou no Google, ele pesquisou algum produto e ele não encontrou uma oferta adequada para aquilo que ele precisava, ele não foi atendido pela sua oferta, ele clica em voltar, né, clica numa abinha ali e acessa a próxima oferta. É simples desse jeito. Então, a gente tende a ter agora, né, uma reformulação das empresas em relação à cultura, mas isso ainda está engateando. Vou falar assim, estava engatinhando e agora já está começando a se levantar, mas está começando a andar a coisa. Isso para o ritmo de grandes mercados como Estados Unidos, Europa, China, a gigantesca China. Enfim, tem outros mercados aí e o Brasil está começando a explorar esse mercado agora, a se adaptar às vantagens que a tecnologia traz. E você citou uma coisa que eu percebi, que é muito associada ao comportamento humano e ficou mais delicado para quem trabalha diretamente com vendas pelo e-commerce, porque você falou, o cliente está insatisfeito com alguma coisa, ele clica em voltar ou sai e acabou. Na venda física, você ainda tem a oportunidade de tentar reverter isso, entender o que aconteceu. Muitas vezes, nesse cenário, você nem consegue esse caminho. Então, ou seja... E isso mudou também, né? Mudou mesmo na loja física. Eu peguei, né, esse processo, né, quando antigamente você chegava, o cliente ele entendia que ele ia comprar com você, então o que ele fazia era vir com técnicas de negociação, abordagem específica para aquele momento. Era meio kamikaze, né? Ele vai já com uma meta para ganhar em cima daquilo, mas acabou. Hoje não. Hoje ele não gostou da forma com que ele foi atendido, ele vira as costas, ele sabe que não vai encontrar diversas formas de ser atendido. E, normalmente, hoje em dia, um cliente vai até uma loja física, muitas vezes até com uma oferta já. Ele fala, olha, eu posso esperar, ou eu posso comprar em tal lugar, mas eu já te conheço, eu já comprei com você, faz essa oferta para mim, ou me atende dessa forma, tem um brinde, eu tenho uma forma de ser atendido, que eles vão me entregar um pouco mais de experiência e ele te oferta, né, essa possibilidade de atendê-lo também. Então, é muito importante se adaptar. Aliás, essa é a palavra, se adaptar à necessidade, né, ao interesse do cliente. Eu creio que desse primeiro
tempo de conversa que nós tivemos aqui, nós podemos entender isso. Para mim, a área em gestão de pessoas é muito claro que essa compreensão do comportamento humano, essa relação que nós temos com as pessoas que nos envolvem, seja cliente, seja o funcionário, seja o líder, ela é necessária. Se você precisa entender um pouco, ter um pouco de relação e empatia com esse comportamento que acontece. E ficou muito claro isso, né? Porque esse mercado, ele é uma... Você está analisando não o comportamento de olho no olho, não frente a frente, mas você está cuidando do cliente da mesma forma. E se essa relação não for trabalhada, essa negociação ela não acontece. Isso ficou muito claro para mim nesse primeiro tempo de conversa. E aí eu vou ser mais forte ainda nessa pergunta que eu vou te fazer agora. Tirando essa parte da negociação cliente, você tem um cliente interno, que aí é um parceiro, um fornecedor, é o diretor da empresa, é o pessoal do TI. E muitas vezes a gente sabe que muita coisa esbarra em orçamento de empresa, alguns motivos internos, burocracia interna, enfim, vários cenários que travam isso. E isso também é negociação. Como que você vê essa realidade do e-commerce, Bruno, em termos de negociar, quando você consegue aí atingir o cliente, você quebra essa barreira do comportamento, da relação com o cliente, mas você tem barreiras internas. Como fica o e-commerce nesse cenário e a tua gestão? Esse é um desafio e tanto, né? Hoje, talvez, você tenha menos resistência, né? Porque já, como a gente acabou de falar, ficou entendido, pelo menos para a maior parte do mercado. Aliás, vou citar uma frase aqui do Bill Gates, né? E eu acho que quando a gente fala de tecnologia, Bill Gates é uma autoridade que não dá para abrir mão, né? Tem uma frase dele que em alguns anos vão existir 2 tipos de empresas: as que fazem negócio pela internet e a que estão fora dos negócios. Então, assim, é uma profecia dele que antecipa, talvez, né? Ele é muito visionário, um cara fora da curva, isso é óbvio. Mas fica claro que há um movimento de digitalização. E essa digitalização não tem a ver com obrigar o cliente a ser digital, tem a ver com o cliente estar se tornando cada vez mais digital. A gente tem hoje o celular, né, o mobile, como uma extensão da nossa rotina, do nosso dia a dia. Todos nós passamos mais tempo com o celular no dia a dia, com ele no nosso bolso, do nosso lado, ou como uma ferramenta de trabalho, ou como uma ferramenta de comunicação, né, com algum fator importante ou não. O tempo inteiro nós estamos conectados à internet, nós estamos conectados às redes sociais, conectados a ferramentas que estão conectadas a toda a rede. Então, é fundamental entender essa importância, e isso está na cabeça das empresas. Mas, se há uma dica para ser exposta em relação a essa pergunta que você trouxe, como fazer com que a empresa entenda a importância desse investimento? Mostrando para ela, né? Toda empresa tem um interesse fundamental, que é trazer lucro. Então, demonstrar para a empresa, né, que aquela ferramenta tem potencial, que aquela ferramenta vai trazer um resultado para ela de ganhos. Então, focar, claro, você tem que ter aí um pouco também de capacidade de entender com quem você está lidando, né? O perfil psicológico do teu líder ou do seu diretor, ou, enfim, das equipes que você está atuando, né? A gente sabe que lidar com o ser humano é uma tarefa complexa, é uma tarefa difícil, mas é uma tarefa possível, uma tarefa que, quando alcança esse êxito, né, traz grandes resultados e, enfim, possibilita diversas camadas de sucesso. São sucessos diferentes. Primeiro, conseguir o resultado aliás, primeiro, conseguir a autorização, o budget que se precisa, enfim, depois conseguir a aplicação disso, o apoio das pessoas, enfim. São várias etapas, mas efetivamente é demonstrar. Exatamente. Demonstrar através de números, através de informações que claramente, né, que você consiga traduzir. Aliás, essa é uma das maiores dificuldades, né? Traduzir a comunicação digital dessas ferramentas para uma maneira orgânica, né? Equivalente, principalmente para as empresas que são mais antigas, que têm uma cultura mais tradicional, mais clássica, no sentido de pouca inovação, pouca evolução. Nesse momento, é muito importante ter essa habilidade para comunicar esses diferenciais, essa forma
de trazer resultados. Excelente. Principalmente quando a gente está tratando dessa parte da tecnologia, seja através do hardware, do software, ele apesar de ser tangível, muitas vezes para a visão de um CEO, ele é intangível, porque ele está associado ao resultado, ele quer o resultado principal. Então, para você fazer essa negociação, ela é muito complexa muitas vezes. Então, se espera que você tenha um e-commerce agressivo, que chegue no mercado de uma maneira que consiga fazer essa atração de pessoas e a venda concretizada, mas não há a negociação do investimento interno. E nem sempre há também a aceitação disso. E você acha que falta esse entendimento das mídias sociais, da internet, da tecnologia, porque os empresários, boa parte está sempre atualizando no mercado, estão sempre vivenciando isso. Isso falta pela parte pessoal de se envolver, ou por realmente ainda ter um pensamento um pouco mais conservador, de achar que isso não é necessário, ou ainda aquela mente de focar somente o resultado e não também os processos? Como você enxerga isso dentro do e-commerce hoje? O momento do e-commerce é como a frase que a gente citou do Bill Gates, né? A gente tem que entender que existe uma transformação. Essa transformação que está acontecendo, ela não é uma imposição dos cientistas, dos desenvolvedores de tecnologia. A tecnologia, os cientistas só existem por conta de um problema, de um paradoxo, de uma falta, de uma ausência, né? De uma dor de alguém. Então, quando você tem uma pessoa, um cliente, um grupo de pessoas, um público-alvo que tem uma dor, que tem uma necessidade, você tem duas formas, né, de oferecer isso, no meu campo de visão. Ou você faz, né, você monta a sua cabana e escreve, vende-se hambúrguer. Estou dando um exemplo aqui, alguém quer comer um hambúrguer lá e ele fala assim, vende-se hambúrguer. Você fica esperando o cliente chegar até você, e aí você vai depender de diversas sazonalidades, depender de diversos fatores que não são mensuráveis. Você não tem como saber exatamente o que vai acontecer, né? Ou você vai até o seu cliente. E a tecnologia faz isso, ela vai até o cliente, ela disponibiliza canais para o cliente. Então, o cliente que procura hambúrguer, ele está na internet. Ele vai pesquisar pela internet a hamburgueria mais próxima. Ele vai perguntar para o Google, né, o oráculo do século XXI, Google, qual é o melhor hambúrguer? Qual é a diferença de um hambúrguer mais simples para um hambúrguer gourmet? Quais são as melhores hamburguerias da minha região? Enfim, quanto tempo eu consigo? Quanto custa? Quais são as ofertas? Para quem é vegano, para quem, enfim, é amante de outra coisa, será que tem uma opção secundária? Enfim, tem uma camada de evolução que existe somente porque está pensando no cliente. Então, pensando no dia a dia do cliente para facilitar a rotina dele, para que isso seja feito de maneira orgânica. Através de tecnologia, a gente atende uma necessidade orgânica de maneira orgânica, né? Então, é quase um gêniozinho da lâmpada. Você meio que imagina, né? Daqui a pouco, talvez isso chegue nesse nível, né? Com a tecnologia. Os futuristas sugerem algo parecido com isso, né? Black Mirror, coisas desse tipo, e aí tem os lados positivos, os lados, né, prós e contras, mas a gente está entendendo que a evolução ela vai passar pela facilitação de tomada de decisão, pela facilitação da jornada de compra do cliente para uma necessidade ou desejo que ele tenha. Perfeito. E tudo isso para o nosso país, e que aí entra um monte de consequências culturais, enfim, um monte de outras situações que podem ocasionar, a gente sabe que a confiança, a segurança nesse processo todo exige credibilidade. Não sei de outros países aí como é que entraria esse tipo de situação, mas a credibilidade às vezes faz com que essa empatia com o cliente se concretize de outra forma. Como é que você negocia essa credibilidade, tanto interna quanto externa? Como é para você essa gestão de pessoas dentro do e-commerce, negociando essa credibilidade, passar para o cliente, olha, você pode confiar em mim, no meu produto, no meu site, no meu atendimento, e internamente falar, olha, você pode investir em tecnologia, que aqui você tem alguém que vai realmente fazer a diferença. Como é a sua visão dessa negociação? Legal, Alberto. É muito importante esse ponto que você falou, que faz, na verdade, uma mudança de paradigma, né? Como a gente falou,
Antigamente, a empresa montava sua estrutura, esperava o cliente chegar, fazia ações mais agressivas, mas sem uma assertividade adequada, né? Para que a gente possa fazer, então... acho que o Ricardo... acabei travando aqui, ó. Ricardão, A deixa eu fazer uma sequência, pausa. para ele fazer uma pergunta para o Ricardo. Pode falar, depois a gente fala com a pergunta do Ricardo para todos aqui. Legal. Deixa eu só beber o golinho rapidinho, peraí. Desculpe, vamos lá. Então, trazer a credibilidade para o cliente começa, como eu falei, com o foco nos valores humanos. Então, a primeira coisa que você tem que trazer para ter um atendimento, né, dessa necessidade, oferecer para o cliente credibilidade, é trazer credibilidade para a tua equipe, né? Então, considerar que todos os humanos que estão ali dentro estão trabalhando com carinho, com atenção, com responsabilidade. Você precisa ser uma pessoa de credibilidade para poder oferecer credibilidade. Então, ninguém oferece aquilo que não tem. Então, não adianta você montar um site né, e colocar selos de credibilidade, compra seguro, comprar qualquer design. Né? Você está focado em sugerir ao cliente que você tem credibilidade, mas você não oferece um serviço realmente seguro, um serviço que se preocupa com prazos, um serviço que se preocupa com a experiência dessa jornada completa do cliente. Isso porque vão ser, sabe aquela oferta falsa, né? Você acaba criando ranço, né? Quando alguém te oferece algo, você compra com ele e aí o que chega para você é uma experiência ruim, é um produto arranhado, uma embalagem mal produzida, um produto de baixa qualidade, você acaba se distanciando da empresa, então trazendo um resultado diferente. Então, para você trazer credibilidade nessa relação, primeiramente você tem que considerar, né, que você tem que ser justo e profissional, né, com as ofertas, com as promessas que você está ali ofertando com o seu serviço, com os seus produtos a cada cliente, né? Então, começa nesse processo, primeiro, de integridade, de credibilidade. Não adianta você ser uma empresa que é irresponsável, uma empresa que não entrega, né, ao cliente aquilo que vende. Você tem que entender que esse é um conceito, não é um conceito bonitinho, é um conceito que vai diferenciar, principalmente, né, nesse cenário do e-commerce, como a gente falou, as empresas que continuarão no digital para as que não continuarão. Todos os dias, né, os buscadores e as ferramentas que conectam, né, as redes sociais, por exemplo, que conectam o cliente a uma empresa, todos os dias estão desenvolvendo uma nova funcionalidade para averiguar, para avaliar se aquela empresa realmente está entregando um resultado, enfim, produtos que atendem conforme a promessa daquela empresa. E quando isso não acontece, né, a sua pontuação abaixa, por exemplo, no Google, né, não tem mais como você fugir lá. Você prestou um bom atendimento, o cliente vai colocar uma reclamação. Assim que você prestar um bom atendimento, ele vai elogiar você. Tem muitas empresas no mercado que tem nome, que tem um visual maravilhoso, você olha o produto e fala, nossa, que legal. Aí você vai fazer uma pesquisa na internet, você vai fazer uma pesquisa no Reclame Aqui, você vai fazer uma pesquisa em outros portais, né, de validação dessa importância da empresa. E aí você tem um cenário completamente diferente. Você tem uma avaliação baixa, você tem muita reclamação. Então, essa credibilidade ela começa no início e ela vai se estendendo até o pós-venda. É fundamental entender que a empresa tem que se preocupar em todas as etapas do processo de atendimento ao cliente, né, para conseguir entregar uma experiência satisfatória. Perfeito, muito bom, muito completa a sua resposta e eu compartilho. Eu vejo nesse mesmo cenário também. E é um dos pontos determinantes, né? A credibilidade ela é uma das bases da negociação. E antes de passar para outra pergunta, nosso amigo Ricardo Gonçalves aqui encaminhou uma pergunta. Aliás, também quero agradecer aqui a Grazi, do pessoal do Adoção Brasil, que está participando, e todos que estão aqui nos ouvindo, vendo. Agradecemos muito, é muito importante para nós. Bom, o Ricardo pergunta aqui se dentro do e-commerce o que não pode ser vendido, qual a impressão de valor e serviço desfavorece a intenção de compra? Legal. Então, primeiro, né, a primeira pergunta, o que não pode ser vendido? A gente tem dois fatores, né? Os fatores, primeiro, do que não é permitido vender em lugar nenhum, naturalmente, né?
Então, depende, na verdade, do portal de venda que você vai vender, né? Se você está dentro de um marketplace, por exemplo, tem marketplaces que tem um código, né, interno que permite que você trabalhe com uma categoria de produtos. Se você vai para um outro marketplace, é um outro tipo de categoria de produtos. Enfim, então tudo depende da ferramenta que você vai atuar. Agora, no e-commerce como um todo, realmente são produtos ilícitos, naturalmente a gente não tem nem o que ficar esclarecendo muito aqui. Então você não pode vender na loja física, naturalmente você não vai vender no e-commerce. Existia uma limitação para considerar produtos que não fossem possíveis de se ter uma experiência completa pelo e-commerce. Mas essa barreira ela está sendo ultrapassada cada vez maior. Então, antigamente, quer dizer, há pouquíssimo tempo atrás, a gente vai considerar quanto maior o valor agregado de um produto. E quando esse produto tem uma variação muito grande, por exemplo, é uma experiência presencial única de degustação do cliente, né? Você não tem como ofertar exatamente aquela experiência, né? Você tem como empacotar um produto, um serviço e ofertar ao cliente. Mas isso também está sendo superado todos os dias. Então, assim, eu não sei se a gente vai falar sobre exatamente o que não dá para ser vendido. A gente vai falar o que ainda não se vende. Talvez seja essa a questão. Mas não existe uma limitação mesmo. Todos os dias, se você te der uma resposta fixa para esse, cara, você vai ver que todos os dias aparece um novo player, aparece uma nova forma de fazer aquilo que a gente está fazendo. E eu posso falar uma coisa para você aqui que não pode, e nesse exato momento alguém subindo uma plataforma, né, um site, um canal de vendas para isso que a gente está falando. Além disso, também você tem a questão da legislação que tá sendo pressionada a evoluir todos os dias. Então, cara, acho que é mais fácil a gente entender o quão larga tá, o alcance dessa venda online. Mas eu não vejo realmente limitações para o serviço. Uma coisa é a entrega desse serviço, outra coisa é a venda. Então, você vai vender o produto, você vai vender o serviço, mas a entrega muitas vezes, né, algumas coisas são totalmente digitais, como um curso, por exemplo, online, como uma consultoria, pode ser completamente digital, mas na maior parte são serviços ou produtos que são físicos. Então, eles começam online, terminam no físico. Eu não vejo mais limitação para o que não pode ser vendido na internet. E automaticamente acompanha a tecnologia. A tecnologia vai mudando os produtos e tudo, e daqui a um pouco tudo é possível de se vender, né? A inovação ela vai andando paralelamente com tudo que está associado diretamente a ela. E aqui um grande abraço também para o nosso querido Marcos Aiello. Aliás, não percam, tem live com o Marcão aqui, Marcos Aiello. A gente vai conversar aí na quinta-feira também. Depois eu passo para vocês tudo certinho. Abraço para você também, Marcos. É um querido de todos nós. Vamos lá. Eu ainda vejo dentro da gestão de pessoas uma grande dificuldade de se entender de algumas áreas comerciais esse cenário do envolvimento do comportamento humano, de entender, de ter empatia e aquela busca contínua pelo resultado, que, claro, a empresa vive dessa rentabilidade, dessa movimentação, mas a falta de compreensão que quem está movendo isso precisa de um tipo de análise diferenciada, que é a gestão de pessoas, de você compreender comportamento, de compreender atitudes, de situações, de saber que um dia essa peça serve para movimentar de uma forma, para movimentar de outra, essa aqui talvez um dia você tenha que recuar mais do que a outra, enfim. São cenários que você talvez precise amadurecer ainda muito na cabeça de empresários, lideranças, para que isso possa evoluir de uma maneira realmente como eu entendo, trabalhando na área de recursos humanos, que vai trazer o devido resultado. Quando a gente está falando de e-commerce, e aí volta o princípio da conversa, que seria a negociação com pessoas através dessa maneira indireta ou até interna, a gente passa por isso novamente. Você vê hoje que ainda se separa, vamos falar um pouco da loja física também, vamos entrar um pouco nisso, que eu sei que você tem essa habilidade e experiência, ainda se separa muito as pessoas do produto final, do serviço final, ou seja, não se compreende ainda que está tudo uma coisa ligada na outra e a relação de um pode interferir na outra e assim sucessivamente?
Olha, Alberto, essa é uma pergunta que ela é extremamente relativa, isso porque vai depender sempre, claro, da cultura da empresa, né? Então, o que a gente pode, de repente, responder em relação a isso é a diferença entre as empresas, né, em relação a essa mudança de comportamento do cliente. Então, a Legal. gente tem, a gente, como eu falei aqui, o e-commerce ele é uma continuação, né? Ele é um complemento, né? Ele é uma canalidade para uma necessidade humana, para uma necessidade orgânica. Então, o humano, né? Ele está o tempo inteiro evoluindo, mas tem dois tipos de pessoas: pessoas que resistem à mudança, né? E eles só mudam quando não existe mais como, não tem mais jeito, então ele só muda por força, né? E aí é traumático, é complicado, ele normalmente está atrasado, ele normalmente, né, tá lá atrás, quando ele percebe que a coisa andou, todo mundo já saiu e ele está lá parado ainda, e agora para ele alcançar essa mudança, essa transformação, ele tem que correr 2, 3 vezes mais rápido, investir normalmente mais dinheiro, mais recurso, né? E existem as empresas que nasceram nesse processo, né, nessa mudança, e elas entraram no momento em que esse mercado já nem existia mais. Elas entenderam, nossa, esse mercado não existe mais, não tem mais por que tratar dessa forma. Tem que acompanhar o melhor. Existe o terceiro perfil também. Eu falei dois, mas existe o terceiro, né? Acho que é aquele que nasceu naquele momento, mas que se transformou, né, à medida que o mercado vai dando sinais de que está mudando, de que está amadurecendo. A gente pode dar um exemplo dentro do e-commerce, por exemplo, a Magazine Luiza, né? É uma empresa que passa o tempo inteiro à frente, o tempo inteiro procurando inovação, fazendo testes, desenvolvendo ferramentas, funcionalidades, pensando no cliente, pensando nos parceiros, pensando em todo o ecossistema do e-commerce. Então, eu acho que as diferenças estão aí. Aquele que resiste à mudança, aquele que nasceu quando a mudança já aconteceu e aquele que nasceu lá atrás, mas que escolheu mudar porque gosta de mudar, porque entende que para ele permanecer forte, para ele permanecer competitivo, para ele, né, ser diferente, ele precisa estar focando sempre em cada uma das etapas de mudança que esse mercado vai vivendo através da sua história, através da sua maturidade. E eu não sei se eu vou te colocar numa fogueira agora, então, mas fique à vontade se você não... pode ser uma resposta que você nem consiga identificar, ainda tenha ela. Mas se tiver legal, compartilha conosco. Dentro desses 3 cenários que você citou, muito bem colocados, onde você vê hoje as gestões de e-commerce de mercado? Então, é difícil... é difícil a gente colocar isso dentro de um denominador, né, ou de uma categoria, onde a gente fala, onde está o e-commerce como um todo, né? A gente não, como eu falei, o e-commerce ele é uma das faces do atendimento ao cliente. Normalmente, mas existe alguma tendência? Me perdoa te interromper. Existe alguma tendência? Não vamos colocar tudo, mas uma tendência de mercado para cair para algum desses lados ou não? Sem sombra de dúvida. Agora, como a gente falou, a tendência agora é totalmente digitalizar. E é totalmente se renovar, investimento em tecnologia para entender o cliente em informação, em troca de dado de maneira ágil, rápida, né? Em conectividade. A gente fala muito que não é mais uma escolha você estar no Google, né? É uma necessidade. O cliente, ele está no Google, ele está nas redes sociais, ele está usando meios para interagir com o conteúdo. A empresa precisa estar lá. Hoje em dia não se fala mais em uma empresa se manter aí, pagar suas contas, obter uma equipe que seja competente, enfim, fazer investimentos para que ela se mantenha, para que ela, né, se estabeleça como uma empresa longínqua, se não houver um investimento sério, efetivo, constante em tecnologia, em inteligência, né, digital. Então, é mais do que uma tendência, é um caminho sem volta. Qual que é a melhor forma de você entender esse perfil do cliente dentro do e-commerce para você? Onde você consegue melhor identificação? Porque, por exemplo, você vai pegar uma venda física, às vezes a linguagem corporal, como a gente falou lá atrás, ela demonstra alguma coisa do cliente, às vezes, dependendo do produto, uma roupa, uma postura, enfim, o cliente deixa transparecer alguma coisa que você consegue utilizar na negociação e trazer o cliente para a próxima.
Legal. No cenário do e-commerce, e aí? Então legal. Dentro do e-commerce tem um fator que muda tudo, que é a mensurabilidade, né? Dentro do e-commerce existem diversas ferramentas que leem, né? Que leem o quanto tempo o cliente está na página, quais áreas ele fica, aonde ele clica. Então, a gente chama, como eu falei, né? Deixa eu só apertar aqui. Essa mensurabilidade é uma capacidade de ler, basicamente, o que está interferindo, né? Acompanhar de perto o que o cliente está pensando. Mas não é dentro da cabeça dele, claro que não. É na tela mesmo, é o comportamento. Olha, ele ficou mais nessa área, ele ficou com o mouse aqui. Claro que essa mensurabilidade, em algumas dessas ferramentas que permitem essa leitura, nem sempre ela é extremamente precisa. Porque, imagina só, a gente está falando aqui, de repente eu abro a minha tela do computador, eu deixei aqui, alguém falou comigo, eu saí, ficou lá. Esse é um comportamento que pode interferir, por exemplo, em algum dado. Mas ele é menor do que... Ele é razoavelmente... provavelmente muito diferente, né? Acho que a tendência desse comportamento é pequena, então ela vai interferir um pouquinho nessa mensurabilidade, mas normalmente quando a gente está interagindo com uma ferramenta dentro de um site, procurando um produto, a gente faz o caminho e demonstra, então, para a plataforma, demonstra para a tecnologia o que a gente está fazendo. Então, o que você precisa ter é que dentro da equipe, né, o seu gestor de e-commerce, ou o consultor, a agência, enfim, o responsável pelo projeto, se é você, né, empreendendo, você precisa aprender a rastrear o seu site, construir, né, colocar, conectar ferramentas, plugins, enfim, que fazem que leem esses dados e que aplicam eles para você através de relatórios, através de dados. Uma ferramenta que é gratuita, uma ferramenta que todo o site tem que ter, seja ele institucional, seja ele de fato e-commerce, o Google Analytics, né, que é uma ferramenta que justamente tem a intenção de traduzir em números boa parte dessas leituras de dados. Aliás, uma coisa que todo mundo sabe, que até irrita um pouquinho aí às vezes, mas ela serve para ajudar essas empresas a entenderem o comportamento do cliente. Você já com certeza entrou em algum site e ele fala, olha, esse site usa cookies, né? Você autoriza a utilização, né? O compartilhamento desses dados. Não são dados pessoais, são dados do comportamento que você está tendo naquela página, né? Mas normalmente a gente não gosta muito disso, né? A gente fala, não sei, estou sendo rastreado. Mas é um rastreio básico. Na verdade, ele está acontecendo independentemente se você quiser ou não, né? Mas ele fica limitado a alguma ferramenta A ou a ferramenta B. Mas quando você entra num site, você gosta do site, você gosta da ferramenta, do processo de atendimento, do serviço, da solução que ele traz a você, é sempre muito interessante disponibilizar esses dados ali que vão ajudar justamente ele te entender, entendendo, né, como você se comporta, para te atender melhor. É muito mais dinâmico, sempre será muito mais dinâmico, né? Mesmo independente. Muito mais afetivo. E mais, desculpa, não te ouvi? Eu não consegui te ouvir. Assertivo. Muito mais assertivo. Isso. Perfeito. Isso é determinante. Isso é determinante. Porque já, o que você vai ter de interpretações na venda física, ali você vai estar com uma assertividade muito maior. Sensacional. Sensacional. Bom, o Instagram tem um limite dele aqui, nós vamos controlando, né? A gente está conversando há um bom tempo, uma conversa muito boa, está fluindo muito bem. Eu quero te fazer uma última pergunta, que Legal. É muito importante, a gente pode resumir um pouco mais isso, que eu creio que as suas colocações aqui dentro do que nós falamos foi muito direta, muito objetiva, e tenho certeza que quem ver esse vídeo depois, ou quem está nos assistindo agora, vai entender muito bem como funciona esse caminho e todos esses processos da negociação com pessoas dentro do cenário da gestão de e-commerce. O que a gente pode aprender e valorizar, em sua opinião, na boa negociação? Não ficou claro. Aprender e valorizar. Em sua opinião, o que a gente pode aprender e valorizar mais para ter uma boa negociação? Em resumo, de tudo que nós falamos. De tudo isso que a gente falou, quando a gente vai desenvolver um conceito de atendimento ao cliente, né, é fundamental que o foco seja total no cliente. Claro que você quer ter uma lucratividade maior possível. Claro que você pode gostar de uma cor, você pode gostar de um conceito, você pode ter valores
e princípios teus como empresário, como empreendedor. Mas acho que a grande dica aqui, a grande sacada é que, na verdade, o trabalho tem que ser desenvolvido 100%, né, focado no cliente mesmo. Assim, o cliente você tem que fechar tudo que está ao seu redor, olhar para o redor como uma referência, mas entender que aqui está o cliente, deixa eu analisar, deixa eu estudar ele, deixa eu dar atenção para o cliente, né? Deixa eu encontrar todas as maneiras possíveis de fazer com que ele se sinta confortável, que ele confie na minha marca, que ele saiba que o meu foco não é só vender, não é só número, né? Tem muita empresa que está focada só em número, está focada só no valor. Ele pensa em uma venda, ele não pensa no relacionamento e em todas as vendas que esse relacionamento vai trazer. Então, não foque em tentar fazer uma venda, foque em tentar construir uma ponte, construir um relacionamento com o cliente, né? Com o seu público-alvo, com a sua persona. E isso vai acontecer naturalmente. A tua empresa vai escalar, né, níveis diferentes, níveis muito melhores a cada dia. Acho que essa é a grande dica. Perfeito. E eu complemento, voltando a citar mesmo, puxando a sardinha para a gestão de pessoas, que é a minha seara e está associado a tudo que nós estamos falando, voltamos ao comportamento. A parte de você ter uma gestão de pessoas realmente eficiente, eficaz, fazer aquilo acontecer, fazer a equipe entender todo esse cenário. E isso começa lá de cima e vai para baixo e também na horizontal. Se todos tiverem esse tipo de entendimento, a empresa funciona. Claro, vai ter um percalço aqui, outro acolá, isso é natural e faz parte do jogo. O problema é você deixar essa negociação com pessoas em segundo plano, deixar o entendimento do comportamento humano em segundo plano. E aí, tanto para o e-commerce, quanto para o RH, quanto para o departamento pessoal, quanto para o financeiro, você vai ter atritos, turnover e outros tipos de problema. E aí quem sofre? O cliente interno e o cliente externo. Às vezes você escuta, às vezes, marcas, né, perdendo clientes, fala, por que essa marca era tão forte, mas ela acabou, aquela empresa era tão legal, porque fechou. Às vezes pecou nisso. Às vezes tinha um excelente produto, uma excelente estrutura, mas não negociava com pessoas, né? Estava preocupada só com a venda especificamente. Isso é tudo um processo, né? Eu posso estar fazendo até uma analogia aqui um pouco bagunçada, mas quem me ouvir vai entender onde a gente quer chegar. É você pegar uma corrida, você não se preocupar com o teu carro, você quer só ganhar o campeonato, o carro pode quebrar, pode acabar a gasolina, pode acontecer um monte de outras coisas no caminho. E você ignorar isso simplesmente pelo cenário final. Nós vamos terminar, chegou uma pergunta aqui, se você me permite, Bruno. Uma pergunta bem legal. Vamos lá. Opa, peraí que a pergunta sumiu aqui. Bom, como fica a questão de criar relacionamentos com clientes em empresas que vendem marketplaces? Poetas recebem flores. Ai, que legal. Obrigado pela pergunta. Que bacana. Obrigado pela participação. Em primeiro lugar, na verdade, só para concluir o que você falou, Roberto, veio uma frase legal na cabeça que poderia ser colocada como um mandamento aí. Os valores monetários nunca devem superar os valores humanos na relação com o cliente. Então, a empresa que inverter essa ordem vai fechar. Ou vai enfrentar grandes dificuldades até entender essa lógica. Então, é isso aí. Perfeito. Em relação a criar relacionamento com o cliente que vem do marketplace, a Cláudia Kemp, eu acho que é isso, não sei se é assim que fala, né? Funciona da seguinte forma. Na verdade, né, o marketplace ele vai dificultar o acesso às informações do cliente e ele só vai te passar a informação que é imprescindível para que você entregue o produto, né? Uma forma de você fazer essa comunicação com o cliente, criar um relacionamento com ele, que é completamente permitido, o marketplace vai vender, mas quem vai entregar o produto é você. Então, prezar pela qualidade da entrega, né, dentro do prazo, um atendimento excelente com o profissional da logística e um material de comunicação que vem com a sua entrega personalizado para aquele perfil de público. Normalmente a gente está falando de marketplace, às vezes você tem diversas categorias que você também está atuando, às vezes tem mais de uma empresa atuando junta para atender aquele canal dentro do marketplace. Existem parcerias desse tipo, né, como o Hub. Então, o que você precisa é encontrar formas, por exemplo, você pode colocar um material gráfico, uma carta da sua empresa dizendo
olha, a gente está aqui, né, parceiros da Americanas, visite o nosso site também, olha o cupom de desconto que você pode entrar no meu site e aí lá dentro vai ter uma oferta preparada para você. Você pode Perfeito. oferecer, enfim, um clube de vantagens. Hoje você conversou com, né, com a empresa X, mas e a gente está atuando em parceria, mas como eu falei, você vai trazer a Bonito Decor ali, ó, falando. Legal. Então, eu conheço a Bonito Decor, a gente conversou em algum momento aí. Então dentro da entrega do seu pedido, você fazer um material de comunicação que atende que oferece, na verdade, para o cliente, né, alguma forma de se relacionar com você. Pode ser um cupom de desconto, pode ser um brinde com alguma informação que faz o cliente, para ele ganhar esse brinde, ele tem que entrar no seu site, ou ele tem que converter alguma ação numa landing page. Enfim, existem diversas formas de você aproveitar, e aí você pode usar a sua criatividade, você pode usar a característica que a tua empresa tem para se comunicar com o cliente final, mas é por aí. Você entender que não vai ter como você brigar com um marketplace de jeito nenhum. O marketplace representa mais de 70% de todo o movimento do e-commerce do Brasil, mas dentro da entrega, dentro daquilo que você está entregando ao seu cliente, isso não serve só para o marketplace. Isso serve como uma ferramenta de pós-venda, inclusive para o seu próprio site. Então, você tem o seu próprio site, é interessante sempre pensar no cliente. Existem diversas formas, diversos momentos em que o cliente é surpreendido, ele fica tão feliz com aquilo que sozinho ele vai lá fazer propaganda de você. Nas redes sociais, para o vizinho, para o amigo. Então, procurar surpreender positivamente o cliente é fundamental, e na hora de entregar o produto é essa hora. Perfeito, muito bom. Muito bem esclarecido. E Cláudia, muito obrigado pela pergunta, excelente. E, Bruno, só tenho a te agradecer, meu querido. Agradecer pela tua atenção. Essa conversa foi muito produtiva e agregadora, eu tenho certeza disso. E vamos ver se a gente volta com o tema, tentar achar um outro cenário aí para poder esclarecer, que você viu que perguntas foram surgindo. Realmente tem bastante conteúdo para que a gente possa desenvolver e falar mais. Hoje a gente procurou muito nesse processo da negociação com pessoas, né, envolver todo o processo do e-commerce na gestão e também esse caminho. E sensacional. Eu só tenho a agradecer a você pela tua atenção. Muito bom mesmo. Muito obrigado a todos que participaram. E forte abraço. Legal rever você novamente. Continuamos mantendo nosso contato aqui. Muito obrigado a todos e uma ótima noite. E, por favor, Bruno, vou dar espaço para você poder finalizar aqui também, tá? Fazer a sua divulgação. Sigam no Instagram, @campgestãodepessoas e @beto.camp, tá? Nós temos aí muitas atividades aí de RH estratégico, marketing, gestão empresarial, gestão comercial, enfim, muitos trabalhos bem legais para poder oferecer para vocês. Brunão, faça seu grande finale. Legal, mais uma vez, Alberto, é um grande prazer falar contigo. Muito obrigado pelo seu tempo, pela proposta de a gente estar conversando e compartilhando um pouco de conhecimento. É um assunto que tem muita possibilidade mesmo, né? Abrange diversas camadas aí, né? Enfim, estou aberto para a gente voltar a conversar com certeza. Obrigado pela presença de todos, pelas participações com perguntas. Espero que a gente tenha ajudado de alguma maneira, né? Como o Beto sabe, eu sou um profissional que atua na área de atendimento, vendas, marketing, e-commerce. Eu sou meio entusiasta aí dessa área humana, né, de lidar com o cliente, de atender o cliente. E eu também sou músico, também estou apegado à questão de comunicação. Então, um o grande perfil atual, nesse momento, né, tá lá como Uno Sobral, que é o meu perfil musical. E em breve tem a novidade aí que também estou preparando sobre um perfil aí focado com conteúdo focado para e-commerce, para marketing. Então, em breve vai estar lá na minha bio também como vai ser, né? E é isso aí, a gente fica à disposição. Qualquer dúvida, qualquer informação, a gente está aberto para conversar, para parcerias, como consultor, enfim. Mais uma vez, muito obrigado, um grande prazer e, Beto, até a próxima, meu amigo. Até a próxima, meu amigo. Boa noite para todos, Bruno. Abraço no coração. E esperamos vocês aí, acompanhem nossos canais aí também, tá? YouTube, Facebook, Instagram. Forte abraço a todos aí, uma ótima noite.
Um grande abraço, até mais, tchau, tchau. Até mais. Tchau.